Êxodo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul, e de púrpura, e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o efode de ouro, de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, e estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios, para entreter com o pano azul, e entre a púrpura, e entre o carmesim, e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras, que se ajuntasse, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do efode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam pedras sardônicas, esgatadas em ouro, lavradas com as gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as pôs sobre as ombreiras do efode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Também o peitoral de obra de artifício, com a obra do efode de ouro, e o pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, quadrado, era dobrado. Fizeram o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo, e a largura de 1 palmo dobrado. E engastaram-se nele 4 ordes de pedras, uma orde de um sárdio, um topázio e o carbúnculo. Essa é a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, uma gata e uma ametista. A quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. Todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Essas pedras, pois, eram, segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida de obra de trança de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e puseram as suas cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do efode de fronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao efode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do efode, em defronte dele, defronte de uma juntura sobre o cinto do artifício do efode. E ligaram o peitoral com as 2 argolas, as argolas do efode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do efode, e o peitoral não se apartasse do efode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do efode de obra tecida e de todo o pano azul, e o colar do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Esse colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e fio torcido.
Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em redor entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. Nas bordas do manto, a roda para ministrar, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e de fio azul, e de púrpura, e de carmesim, e de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito, como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram-no como um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis e os seus colchetes e as suas tábuas e os seus varais, as suas colunas e as suas bases e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e a coberta de peles de texugo e o véu da coberta, a arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios e o azeite para a lumaria. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda, o altar de cobre e o seu crivo de cobre e os seus varais e todos os seus utensílios e a pia e a sua base, as cortinas do pátio e as suas colunas, as suas bases, a coberta da porta do pátio e as suas cordas e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou.